Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então vamos lá para mais um vídeo. Nesse daqui a gente vai aplicar então os conceitos que a gente viu durante a nossa aula no vídeo anterior a exercícios e resolver eles, né? Ver como a gente pode estar resolvendo, para onde eles vêm, de onde eles vêm, para onde eles vão, enfim, como é que a gente pode resolver esses malditos exercícios aí que tem e nos vestibulares como eles caem, né? A respeito do trabalho das forças peso e da força elástica também. Então bora lá. Primeira questão diz o seguinte: para realizar o levantamento de peso de forma adequada, um halterofilista necessita realizar 5 etapas, conforme mostrado a seguir. Aí a gente tem a imagem, né, dele puxando desde lá do chão até acima da altura da cabeça dele. Em um determinado campeonato mundial de levantamento de pesos, um atleta com peso corporal de 70 kg realizou um trabalho útil de 4,62 kJ para erguer uma barra com pesos partindo da posição 1, chegando até a posição 5, e largando o peso no chão logo em seguida. Partindo da posição 1 até chegar na posição 5, o atleta conseguiu erguer os pesos a uma altura de 2,20 metros. Com base nessas informações, a relação entre o peso total erguido pelo atleta e o seu próprio peso corporal é... E aí ele diz para a gente considerar a aceleração da gravidade, né, com 10 metros por segundo ao quadrado. E nós temos as nossas alternativas aí, os valores. Então nessa questão bem aí o halterofilista, o atleta, ele levanta o peso até uma certa altura e ele quer saber, na verdade, a relação entre o peso dessa barra e o peso dele mesmo, né? O peso do próprio atleta bem aí. Então bora ver como é que a gente pode estar resolvendo essa questão aí bastante tranquilo. Bom, então nessa questão aí, nós temos um atleta que ele levanta um certo peso a uma certa altura e ele diz lá na questão que o peso que ele levanta, né, ele levanta essa altura de 2,20 metros. Beleza. E nós temos essas informações bem aí. Ele quer saber, na verdade, nessa questão, a relação que vai ter entre o peso levantado, a razão entre o peso que esse objeto tem, né? Ele levanta esse objeto tem um certo peso. Então ele quer saber o valor da razão entre esse peso que ele está levantando, o valor desse peso, pelo peso do próprio atleta que a gente tem bem aí, né? Então beleza, é isso que a gente tem que fazer. Só que a gente não tem o valor do peso que essa barrinha tem. No caso, com essas anilhas bem aí que ele está levantando nessa situação. Ele quer justamente descobrir o valor desse peso, para a gente poder fazer essa razão. O peso do atleta, ele diz lá que é o peso corporal, então ele está falando da massa dele, na verdade, né? Mas eu sei que o peso do atleta depende do quê? Da massa do atleta vezes a gravidade do local. E eu sei que a massa do atleta, né, o peso corporal que ele diz para a gente lá na questão é de 70 quilos, e que a gravidade no local, né, ele é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso do atleta é igual a 70 vezes 10, 700 newtons, beleza, bem aí, 700 newtons. Só que a gente não sabe o peso dessa barra que ele está levantando, e a gente precisa descobrir isso. Mas ele me fornece a seguinte informação, que o trabalho útil, né, o trabalho que o atleta fez para levantar esse objeto daqui do chão até essa certa altura, foi de 4,62 kJ, e que a distância que ele levantou, né, ou seja, ele realizou o trabalho fazendo esse objeto sair daqui do chão e chegar a uma altura de 2,20 metros. Então, através da relação do trabalho, a gente consegue chegar na força-peso que está sendo feita nesse objeto bem aí. Então, olha só, eu sei que o trabalho é aquilo que depende da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo entre a força e esse deslocamento. O cara bem aqui, ele teve que levantar o quê? Um certo objeto com uma certa força. E qual foi a força que ele teve que fazer para levantar esse certo objeto? O próprio peso do objeto. Esse objeto aqui que ele está levantando, né? Tem um certo peso, e a força que ele precisa fazer, a força necessária que ele precisa fazer para tirar ele do chão e levantar até essa altura é o próprio peso do objeto. Ele não precisa fazer força a mais, né? Já que ele chega aqui até essa altura. Então a própria força, essa força aqui, né, é o próprio peso desse objeto. Então o trabalho, eu sei que foi qual foi o trabalho que ele fez levantando esse objeto aqui do chão até essa altura, foi de 4,62 kJ, né? Então a gente pode colocar logo, tirando aqui essa abreviação desse K, a gente pode colocar como 4.620 joules, né? Devido ao K, então significa que isso daqui é em mil. A força do objeto é o quê? É o próprio peso do objeto que eu acabei de falar para vocês, né? O peso levantado, vou colocar PL como peso levantado.
A distância que ele fez esse peso ser deslocado foi de 2,20 metros, né, do chão até essa altura de 2,20 metros. E o cosseno do ângulo entre essa altura, né, e entre esse deslocamento, no caso, e essa força. Olha só, esse objeto bem aqui, ele é deslocado para onde? Lá para cima. Então ele sai aqui do chão e vai lá para cima. E a força que o cara precisa fazer para levantar esse objeto para cima é justamente o quê? Para cima também. Então a força e o deslocamento estão, olha, indo no mesmo sentido e na mesma direção. Então o ângulo entre elas é de 0 graus. E o cosseno de 0 é igual a 1. Beleza. Então aqui eu tenho 4.620 joules, que foi o trabalho que ele realizou para levantar esse objeto. O peso do levantado, que é o que eu quero descobrir, 2,20 vezes 1 é o próprio 2,20. Então isso daqui que está multiplicando, eu passo para o outro lado, ele passa dividindo. Por fim, então, o peso levantado que esse cara levantou aí, esse objeto, foi de 4.620 dividido para 2,20. Então o peso levantado por esse cara, bem aí de cabeça para vocês, foi de 2.100 newtons. Beleza. Só que não é isso que ele quer na questão. Ele quer saber a relação, né, a razão, na verdade, entre esse valor aqui, esse peso levantado, pelo peso, né, do próprio atleta. O peso levantado foi de 2.100 newtons e o peso do atleta é de 700 newtons que nós vimos. Então essa relação bem aí, né, de 2.100 dividido para 700 é igual, olha só, cortando os zeros bem aqui, igual a 3. Então a relação entre o peso levantado que ele levantou aí desse objeto pelo peso que ele tem, o atleta tem, foi de 3. Essa é a ideia nessa questão aí. Nada muito complicado, é só prestar atenção, né, pra gente saber os passos pra gente resolver. Bora lá para nossa. Bom, então a nossa segunda questão diz o seguinte: com o auxílio de um guindaste, uma plataforma de massa de 5 kg é utilizada para erguer desde o solo até a altura de 5 metros a atriz que será destaque de um dos carros alegóricos da escola de samba Unidos da Lua Cheia, cuja fantasia tem massa de 25 kg. Se o trabalho que o peso do conjunto atriz mais fantasia e plataforma realiza durante esse deslocamento tiver um módulo igual a 4.500 joules, a massa da atriz será em quilogramas igual a... E nós temos as nossas opções bem aí. Então é bem tranquilo. Nós temos uma situação em que uma atriz está sendo erguida por um certo guindaste. E essa plataforma aí, né, ao ser erguida, né, realiza um certo trabalho, né, que é o trabalho da força-peso, nesse caso, que é o conjunto da atriz, da fantasia e da plataforma. E nesse caso ele quer saber o valor do peso da atriz, que está bem aí, sendo que a gente já sabe o valor do peso da fantasia e o peso da plataforma, nesse caso. Então bora lá ver como é que a gente pode chegar no valor do peso da atriz que está sendo erguida a uma certa altura, bem aí. Então vamos lá. Bom, então nessa questão aí a gente fala, né, só relembrando, na verdade, que a gente sabe que o trabalho é a força vezes o deslocamento que esse corpo teve e o cosseno do ângulo entre essa força e esse deslocamento. Só que nessa questão a gente não está falando de uma força qualquer, a gente está falando da força peso que o conjunto lá da fantasia, da moça e da plataforma estão fazendo, né? E a gente tem um valor desse trabalho. E a gente sabe que o trabalho da força peso a gente pode definir pelo quê? Pela massa, pela gravidade e pela altura com que esse objeto está sendo levantado, né? Ou a altura com que ele caiu, enfim. Bem aqui. O valor do trabalho da força-peso, ele diz pra gente na questão que é 4.500. Ele diz o valor da massa da fantasia, ele diz o valor da massa da plataforma, e ele inclusive nos diz a altura com que essa moça foi erguida. Só que ele não diz pra gente o valor da massa dessa pessoa, e é justamente o que ele quer nessa questão. Então olha só, nessa situação bem aqui, eu sei que o trabalho da força-peso que vai fazer aquele conjunto todo, né, é o peso do quê? É o peso daquela plataforma inteirinha lá. E o peso daquela plataforma, né, o peso da plataforma, ele é constituído pela massa da mulher, a massa da atriz, mais a massa da fantasia, mais a massa do quê? A massa da plataforma. Isso tudo multiplicado por 10. Já que o peso é o quê? O peso é a massa vezes a gravidade. Se a gente está falando
o peso da plataforma no geral, a gente está falando da massa da mulher que está lá em cima, a massa da fantasia que está em cima dessa plataforma e a massa da própria plataforma, né? Isso tudo multiplicado por 10. Então, o peso da plataforma, bem aí nessa situação, eu posso fazer o seguinte: a massa da mulher eu não sei, é o que eu quero descobrir. Mas eu sei que a massa da fantasia é de 25 kg e a massa da plataforma é 5. Isso daqui vezes 10. Então, o peso da plataforma é o quê? É a massa da mulher, da atriz, né? 25 mais 5 igual a 30. Isso vezes 10. Beleza, bora parar por aqui. Então, pegando essa expressão bem aqui, o trabalho que ele realizou, aquela plataforma realizou, né? Aquele guindaste realizou, para levantar eles todos, foi de 4.500 joules. Beleza. Aqui na massa vezes a gravidade, eu vou colocar o que? Essa relação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é a massa da atriz mais 30 vezes 10, que seria o peso, né, do conjunto, multiplicado por quem? Pela altura aqui que a gente tem, que foi de 5 metros. Então, beleza, 4.500 é igual a massa da mulher mais 30 vezes 10. 10 que está aqui fora vai multiplicar com quem está aqui dentro. Resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Então, 10 vezes a massa é 10 vezes MA. 10 vezes 30, 300. Isso tudo multiplicado por 5. Então, fica 4.500 igual a quem? 5 vezes 10 dá 50. Então, 50 vezes a massa da atriz. 5 vezes 30, perdão, 5 vezes 300, 1.500. Beleza. Então, 50 vezes a massa da atriz. Esse cara que está somando aqui passa para o outro lado subtraindo. Então, é 4.500 menos 1.500. Então, a massa da atriz é igual a quem? 4.500 menos 1.500, 3.000. Esse 50 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, ele passa dividindo para 50. Então, a massa da atriz aí é 300 dividido para 5, 60. Então, a massa da atriz, nesse conjunto todo, né, ele é de 60 kg que ela tem. Então, não é nada complicado, né? Basta lembrar lá do nosso trabalho da força-peso, que depende da massa, da gravidade e da altura. A massa de quem que a gente está falando? Daquela plataforma no geral. E a massa da plataforma no geral é constituída por quem? Pela massa da atriz, pela massa da fantasia e pela massa da própria plataforma. Nós vimos aqui a relação, né, entre eles. Colocamos aqui na nossa, substituímos na nossa equação. O trabalho ele dá para a gente, quanto foi que o trabalho realizado pelo guindaste. A massa é o que a gente acabou de ver bem aqui. A gravidade vale 10 e a altura vale 5. Resolvendo isso daqui tudinho, nós conseguimos chegar no valor da massa da atriz, que é o que ele pede pra gente. Então bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então a nossa última questão diz o seguinte. Considere um bloco de massa M ligado a uma mola de constante elástica K igual a 20 newtons por metro, como mostrado na figura a seguir. O bloco encontra-se parado na posição x igual a 4 metros. A posição de equilíbrio da mola é x igual a 0. Então a gente tem a representação aí e o bloco está esticando, né, o bloco está esticando a mola até uma posição aí que ele diz que é 4 metros. E o gráfico a seguir indica como o módulo da força elástica varia com a posição do bloco. Então por ser uma força variável, né, significa que essa força pode estar aumentando, diminuindo, e a gente pode ver ela através do gráfico como está sendo mostrado aí. Então, a força varia de acordo com que existe a deformação nessa mola, como a gente pode ver bem aí, né? Trabalho realizado pela força elástica para levar o bloco da posição x igual a 4 metros até a posição x2 em joules vale. Então, ele quer saber, na verdade, o trabalho da força elástica que ela vai fazer, né, ao tentar restaurar essa posição de equilíbrio da mola, só que ele não quer saber da posição, ele saindo da posição de desequilíbrio 4 e indo até a posição de equilíbrio. Na verdade, ele quer saber o trabalho que o trabalho que foi realizado pela força elástica da mola quando o bloquinho sai da posição 4 e chega na posição 2, né, quando ele para de deformar a mola e começa a comprimir ela de novo, né, para sua posição de equilíbrio. Então a deformação está diminuindo nessa situação aí. Bora ver como é que a gente pode resolver essa questão. Bom, então nesse caso aí a gente tem o trabalho da força elástica,
como a gente acabou de ver lá. E ele diz o seguinte, né? Nós vimos lá que é para a gente determinar então o valor da força elástica que é feita, no caso, para restaurar o comprimento da mola, né, quando ele está voltando, no caso. E essa mola, ela sai da posição 4, lá a massa sai da posição 4 e chega na posição 2. Então ele quer saber o trabalho que essa mola fez, trabalho elástico, no caso, que foi feito, quando essa mola sai da posição 4 e chega na posição 2. Bem aí. Só que ele nos apresenta um gráfico que mostra ali todo o trabalho completo, né? Desde aqui inicial de 0 até 80, nesse caso. Só que a gente quer saber o deslocamento, o trabalho que ele teve no deslocamento saindo da posição 4 chegando na posição 2. E como nós vimos, a gente sabe que a área, nesse caso bem aí no trabalho da força elástica, a área desse gráfico é numericamente igual ao nosso trabalho bem aí. Então beleza, eu tenho que analisar a área do gráfico que corresponde ao deslocamento que aquela mola teve. E o deslocamento que a mola teve foi o quê? Saindo da posição 4 e chegando na posição 2. Então a área do gráfico que eu quero não é a área total, é simplesmente a área entre as posições 4 e a posição 2, que é onde ele deseja e ele diz para a gente lá na questão. Então nesse caso aqui eu tenho que descobrir o valor dessa área bem aqui, para eu poder descobrir o trabalho que foi feito para o objeto sair daqui da posição 4 e chegar na posição 2. Beleza, como a gente pode ver bem aqui, a gente tem um trapézio, né? Uma figura que tem uma base, um lado aqui menor, né? E uma base bem maior aqui do lado, uma certa altura, né? Uma distância aqui. E é isso aí. Então, através da área desse trapézio, a gente pode descobrir o valor do trabalho dessa força elástica. Então, como a gente viu, a área é numericamente igual ao trabalho, e o trabalho nesse caso aí é igual à área do trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura desse trapézio dividido por 2. Beleza. A base maior desse trapézio, olha só, é o ponto daqui do nosso eixo das posições até o ponto máximo aqui do nosso eixo da força, que vale 80. A base menor, né, sai daqui desse ponto do nosso eixo das posições até esse ponto aqui na linha do gráfico da força, né, que vale 40. 80 mais 40, e a altura, no caso, é a distância aqui, né, entre esses dois pontos, no caso da posição, no eixo das posições. 4 menos 2 vale 2. Isso tudo dividido por 2. 80 mais 40, 120. 120 vezes 2 dividido por 2, né? 2 vezes 120 dá 240. Isso dividido por 2. Então, o trabalho da força elástica, nesse caso, para mover a mola da posição 4 e chegando na posição 2, é igual a 240 dividido por 2, igual a 120 joules. Esse foi o trabalho que a mola fez, né, para tentar voltar lá à sua posição original, passando, no caso, da posição 4 para a posição 2, até ela chegar lá depois, fazendo um pouquinho mais de trabalho, chegando na posição desejada dela, que é a posição de equilíbrio. Então, galera, na aula de hoje, nesse vídeo, na verdade, foi só, né? Espero que vocês tenham compreendido aí as questões. Elas são bastante tranquilas, bastante razoáveis. A gente só tem que prestar atenção mesmo em algumas situações, né, importantes para a gente não se confundir. Mas os conceitos são bastante tranquilos e é isso. Por hoje é só. Valeu e até a próxima aula.